Olá pessoal, na aula de cálculo diferencial e integral de hoje a gente vai ver uma regra de integração chamada regra de substituição simples. Bom, essa regrinha ela vai nos auxiliar a calcular uma integral relativamente difícil, substituindo-a por uma integral mais simples, certo? Bom, em que consiste essa regra de substituição? A gente vai tentar enxergar a função que a gente vai integrar como uma f de g de x vezes g' de x. Aí a gente vai chamar g de x de u, vai fazer essa substituição, g de x por u. E aí a nossa integral vai ser a integral de f de u du. Lembrando que se u é igual a g de x, então a diferencial de u, du, vai ser g' de x dx. Então a ideia aqui é tentar escolher u como uma função no integrando cuja diferencial também aparece, exceto por um fator constante. Tudo bem? Então vamos verificar alguns exemplos em que a gente vai utilizar a regra da substituição simples. A gente quer calcular, no exemplo 1, a integral indefinida de x cosseno de x ao quadrado dx. Então, inicialmente, a gente vai tentar enxergar a função x cosseno de x ao quadrado com uma f de g de x vezes g' de x. Ou essa f de g de x, g' de x, vezes alguma constante. Vamos lá. X cosseno de x ao quadrado, a gente pode escrever como sendo cosseno de x ao quadrado vezes x. E a gente pode perceber que cosseno de x ao quadrado a gente pode dizer que é uma f de x é igual a cosseno de x, e x ao quadrado é uma g de x. Então, cosseno de x ao quadrado é uma f de g de x. O x da função x cosseno de x ao quadrado, a gente pode ver, uma vez que g de x é x ao quadrado, g' de x é 2x. Então, a gente pode perceber que esse x aqui, a gente pode dizer que ele é g' de x sobre 2. Então, a gente conseguiu verificar a função x cosseno de x ao quadrado como uma f de g de x, g' de x sobre 2. Então, a nossa substituição aqui vai ser chamar g de x de u. Ou seja, a nossa substituição vai ser u é igual a x ao quadrado. Uma vez que u é igual a x ao quadrado, du é 2x dx. Du é g' de x dx. Então, du é 2x dx. Ou seja, meio du é igual a x dx. Então, a gente vai utilizar essa substituição na integral. Então, vamos lá. A integral que a gente tem é cosseno de x ao quadrado vezes x dx. Só que a gente está dizendo que x ao quadrado, olha só, é u. X dx é meio du. Então, essa vai ser a substituição. Então, a nossa integral passa a ser a integral de cosseno de u vezes meio du. Meio é uma constante, a gente pode colocar para fora da integral. Então, a gente caiu numa integral de meio cosseno de u du. Ou seja, a gente saiu de uma integral definida x cosseno de x ao quadrado dx, que é uma integral mais difícil, e caiu numa integral de meio cosseno de u du, que é uma integral mais simples. A integral de cosseno de u du, a gente sabe, a integral de cosseno de u du é seno de u mais uma constante. Então, a integral do início do exercício, a integral x cosseno de x ao quadrado, ela é meio seno de u mais uma constante. De onde veio esse meio? Veio esse meio que a gente colocou para fora aqui. Certo? Esse meio ele multiplica tanto o seno de u como uma constante. Só que essa constante é uma constante qualquer. Então, constante e
meio vezes a constante é uma constante qualquer. Por isso que a gente está desconsiderando aqui o meio vezes a constante. Tá legal? Bom, continuando o exercício. A gente quer calcular a integral de x cosseno de x ao quadrado dx em termos de x, não em termos de u. Então a gente vai ter que retornar a variável x. Após a substituição, a gente tem que retornar a variável inicial, que é a x. U é igual a x ao quadrado. Então a gente vai retornar aqui. Ó. A integral de x cosseno de x ao quadrado dx é meio seno de x ao quadrado. No lugar de u, a gente vai colocar x ao quadrado, mais a constante. Legal? Vamos para o segundo exercício. A gente quer calcular a integral de ln de x sobre x dx. De novo, vamos tentar olhar para a função ln de x sobre x como sendo uma f de g de x vezes g' de x. Então, a função ln de x sobre x, a gente pode enxergá-la como sendo o produto entre ln de x e 1 sobre x. ln de x, a gente pode entendê-la como sendo uma f de g de x, em que f é igual a x, quer dizer, f de x igual a x. G de x igual a ln de x. Então, a f de g de x é ln de x. Uma vez que g de x é ln de x, g' de x é 1 sobre x. Então vejam, a gente conseguiu olhar para a função em que a gente está integrando e enxergar como uma f de g de x vezes g' de x. Tal como a gente queria lá no primeiro slide. Então eu vou chamar g de x de u, ou seja, u é igual a ln de x. Uma vez que u é ln de x, du é 1 sobre x dx. du é g' de x dx. Então, du é igual a 1 sobre x dx. Com isso, a nossa integral ln de x sobre x dx passa a ser a integral de u du. Substituindo ln de x por u. E 1 sobre x dx, olha só, é du. Então, a gente saiu da integral de ln de x sobre x dx e caiu numa integral de u du. E a integral indefinida de u du a gente conhece. A integral indefinida de u du é igual a meio u ao quadrado mais uma constante. Retornando à variável x, a gente quer calcular a integral em termos de x, não de u. Retornando à variável x, a gente tem que a integral indefinida de ln de x dx é igual a meio, esse meio. No lugar de u ao quadrado, vai ser ln de x ao quadrado mais a constante. Tudo bem? Terceiro exercício, terceiro exemplo. A gente quer calcular a tangente de x dx. Para isso, a gente vai olhar para o fato de que tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Então, a gente vai utilizar isso. A integral indefinida de tangente de x dx é igual à integral indefinida de seno de x sobre cosseno de x dx. E ainda, a gente pode pensar seno de x sobre cosseno de x como sendo o produto entre menos 1 sobre cosseno de x menos seno de x. Então, para quê? Se a gente fizer essa multiplicação, a gente vai ter que retornar aqui. Bom, qual vai ser a substituição que a gente vai fazer agora? Pode chamar de cosseno de x, aqui do denominador, cosseno de x, a gente pode chamar de u. Uma vez que u é cosseno de x, fazendo essa substituição, a diferencial de u, a du, que é igual a derivada do cosseno de x dx, vai ser então du igual a menos seno de x dx. Uma vez que a derivada de cosseno é menos seno. Então, a integral que a gente tem, que a gente quer calcular, ela pode ser substituída pela integral menos 1, esse menos 1, sobre u. O que é esse u? A gente está substituindo o cosseno de x por u. Menos seno de x dx, olha só, menos seno de x dx é du. Então, a gente caiu na integral de menos 1 sobre u du. A integral indefinida de menos 1 sobre u du
É mais simples, a gente conhece. O menos é uma constante e a gente pode colocar para fora da integral. Então a gente cai na integral definida de 1 sobre u du. E essa integral é ln do módulo de u. Então a gente tem que a integral de menos 1 sobre u du, essa integral indefinida, é menos ln do módulo de u mais uma constante. Bom, a gente vai utilizar uma propriedade logarítmica. Se a gente tem uma constante que multiplica ln de u, isso é igual a ln de u elevado a essa constante. No nosso caso, essa constante é menos 1. Então a gente vai ter que menos ln do módulo de u mais a constante é ln do módulo de u elevado a menos 1, mais uma constante. Só que esse daqui é o valor da integral em termos de u. A gente vai ter que retornar a variável x. Então, a integral indefinida de tangente de x dx, que é a integral que a gente queria calcular desde o início, ela é igual a ln do módulo de cosseno de x elevado a menos 1. Veja, a gente já fez a substituição de u por cosseno de x, mais uma constante. E a gente pode, então, reescrever isso como sendo ln de 1 sobre módulo de cosseno de x, mais uma constante. Tudo bem? Bom, como que a gente sabia nesse exercício 3 qual que era a substituição que a gente deveria fazer? Né? Por que chamar u de cosseno de x e não outra coisa? Bom, em alguns casos, a gente tem que fazer escolhas. Em alguns casos, a gente pode escolher a substituição que não vai nos ajudar, que não vai chegar numa integral mais fácil. A melhor maneira de se perceber qual que é a substituição certa é treinando, é praticando, né? Que é por tentativa mesmo. Em alguns casos a gente pode escolher a substituição que não vai nos levar a um lugar mais fácil. Tá legal? Bom, no exercício 4, a gente quer calcular a integral indefinida de x e elevado a menos x ao quadrado dx. A nossa substituição aqui vai ser a seguinte: u é igual a menos x ao quadrado. Uma vez que u é igual a menos x ao quadrado, du, a diferencial de u, é menos 2x dx. Ou seja, menos meio du é igual a x dx. E aí a gente vai fazer a substituição. A nossa integral, que era x elevado a menos x ao quadrado dx, passa a ser e elevado a u, que a gente substituiu menos x ao quadrado por u, e elevado a u. E x dx, olha só, x dx é menos meio du. Menos meio du. A gente fez a substituição de dx, de x dx, né, esse x aqui dx, por menos meio du. Menos meio é uma constante, a gente pode colocar para fora da integral. Então a gente caiu na integral indefinida de menos meio vezes a integral indefinida de e elevado a u du. A integral indefinida de e elevado a u du é uma integral mais simples. A gente sabe que a integral indefinida de e elevado a u é e elevado a u mais uma constante. Então, a nossa integral do começo do exercício, integral indefinida de x e elevado a menos x ao quadrado dx, é igual a menos meio e elevado a u mais uma constante. De onde surge esse menos meio? Né? Esse menos meio ele surge, que é esse menos meio que está multiplicando a integral. A gente não quer em termos de u, então a gente vai retornar a variável x. Retornando a variável x, a gente conclui que a integral de x elevado a menos x ao quadrado dx é menos meio e elevado a menos x ao quadrado mais uma constante. Bem, vamos para o quinto e último exercício dessa aula. A gente quer calcular a integral de arctangente de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. A gente tem que tomar cuidado que essa notação, tangente elevado a menos 1, significa a função inversa da função tangente de x. Então a gente está trabalhando aqui com arctangente de x, e não 1 sobre tangente de x. Tá? Bom, a nossa substituição vai ser chamar arctangente de x de u. Uma vez que a arctangente de x é u, a diferencial de u, du, é igual à derivada do arctangente de x vezes dx. A derivada de arctangente de x
é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, du é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Olha como essa substituição vai facilitar a nossa vida. A integral indefinida de arctangente de x sobre 1 mais x ao quadrado dx, que a gente pode pensar em separar, né, nesse produto de arctangente de x vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado, e fazendo a substituição de arctangente de x, a gente está chamando de u, vai ficar u. E 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, olha só, é du. Então, colocando du aqui, a gente caiu numa integral de u du. Essa integral é bem mais simples do que a inicial. A gente sabe que a integral indefinida de u du é meio de u ao quadrado mais uma constante. Esse é o resultado que a gente chegou, só que a gente não quer em termos de u, a gente quer em termos de x. Então vamos retornar à variável x. Então, a integral indefinida de arctangente de x sobre 1 mais x ao quadrado dx é igual a meio, no lugar de u, arctangente de x ao quadrado mais uma constante. Tá legal? Então por hoje é só.